8h31. Vamos às informações de política agora com Rosiane Carvalho. Muito bom dia, Rose. Bom dia, Arthur. Bom dia para os nossos ouvintes. O áudio está funcionando legal hoje? Está um pouquinho baixo o seu áudio. Fala um pouquinho aí para eu ver. Oi. Agora sim. Melhorou, Rose. A gente começa a nossa coluna de hoje falando e lamentando, obviamente, a morte do levantador de toadas Klinger Araújo, aos 51 anos, vítima de complicações da Covid-19. Ele que comoveu, inclusive, muita gente ontem. A gente viu aí as mídias sociais, as redes sociais, com várias dedicatórias a ele. Ele que foi um dos primeiros a divulgar o Festival de Parintins, quando atuou como radialista em Manaus, inclusive na própria radiodifusora, nossa co-irmã. Portanto, era um artista de muito valor para a cultura aqui do nosso estado, né? Sem dúvida, Arthur. Assim, ainda quando adolescente, a gente costumava, acho que também não é da sua época, você é um pouco mais novo que eu, a gente costumava ir para o final de semana aqui em Manaus, começou a ser... divulgar um pouco mais a toada, o ritmo da cultura, né, amazonense, e isso já era uma repercussão, uma consequência de muita coisa que o Klinger Araújo fez por esse ritmo, né? Isso é constatado aí por todas as pessoas que viveram esse tempo. E aí eu falo quando era adolescente, porque essas artistas locais passaram a ser a referência para a gente passou a admirar, acompanhar, ouvir músicas que tinham a ver com a nossa região. Então, ele faz parte de todo esse movimento. E aí, Arthur, agora como repórter, quando eu trabalhei no site BNC, que é um site de política, mas também, assim como o Grupo Difusor, é muito voltado à disseminação da cultura local, eu passei a ter mais contato, né, com esses artistas que eram aí pessoas que eu admirava, ouvia quando era adolescente. O Klinger Araújo, um desses artistas lá. Sempre muito gentil, muito alegre, animado, em todos os contatos, com seus colegas, né, todos, e gentil, inclusive, com o nosso conteúdo, dizer que eu ouvia a coluna, apesar de ele reclamar um pouquinho do horário, que era um pouquinho mais tarde, para ele tinha que ser um pouco mais cedo, mas que eu ouvia e que gostava do conteúdo aqui da coluna de política. Certamente, a gente deixa a nossa solidariedade a todos os amigos, a todos os artistas do movimento, que sentiu esse impacto ontem da notícia da morte do Klinger Araújo. Mais uma vítima, né, da consequência da gravidade do que é essa doença, a Covid-19. Ele ficou duas semanas internado lá na UTI, na SAMEL. Muitas pessoas do Boi que pegaram também no mesmo evento que ele conseguiram se recuperar, mas infelizmente para nós, né, que ficamos, o Klinger teve uma consequência pior, né, dos efeitos dessa doença. Vai fazer muita falta mesmo. Agora, Rosa, a gente entra aqui nos nossos temas da política, falando do segundo dia de entrevistas dos candidatos a prefeito de Manaus, no quadro exclusivo do programa Alta Frequência, que ontem recebeu José Ricardo, do PT. Vamos ouvir aqui um trecho da entrevista feita por você e também pela jornalista Thaís Gama. Candidato, no portal Divulga Cândido do Tribunal Superior Eleitoral, consta no seu plano de governo 3 laudos. Ainda falta formatar esse plano para concorrência à Prefeitura de Manaus nessas eleições? No caso, nós fizemos o registro da candidatura e apresentamos lá as linhas gerais que nós vamos estar defendendo, e agora nós vamos estar apresentando o detalhamento, os vários projetos, os programas, de cada área que nós apresentamos. Nós estamos aí já mais de 2 meses trabalhando, ouvindo a população, grupos de trabalho, muitas pessoas contribuindo com ideias para a cidade em todas as áreas: saúde, educação, segurança, saneamento, a mobilidade urbana, a questão específica dos povos indígenas, a questão das mulheres e dos idosos. Portanto, nós vamos estar apresentando detalhamento do nosso programa de governo. Nos próximos dias vamos estar fazendo um lançamento para poder colocar para a sociedade mais detalhes das nossas propostas. O candidato do PSTU, Gilberto Vasconcelos, ele declarou em entrevista aqui no Exclusivo que, sob nenhuma hipótese, apoia o senhor em um eventual segundo turno. Como é que o senhor interpreta essa declaração vinda de um líder de esquerda? O professor Gilberto, eu tenho o maior carinho com ele, é uma pessoa dedicada que luta
pela população, pelos mais pobres também, assim como eu. Desejo muita saúde para ele, e eu chegando no segundo turno, com certeza eu vou conversar com ele, que eu considero que ele também está lutando para mudar essa realidade da cidade de Manaus, onde nós juntos queremos que o recurso público possa realmente chegar à população que sofre, e é por isso que eu estou defendendo transparência, prestação de contas, que é a forma que eu sempre trabalhei como parlamentar. E com certeza o Gilberto, professor, uma pessoa muito consciente, nós vamos estar dialogando no segundo turno para ele estar conosco junto nessa caminhada. Candidato, o senhor vislumbra problemas, caso eleito, né, em administrar Manaus, diante da relação que possa haver com o governo Wilson Lima e com a presidência da República hoje nas mãos do presidente Bolsonaro, um político de extrema-direita? Olha, o prefeito da cidade tem que cuidar do povo da cidade e buscar, portanto, investimentos para gerar emprego e oportunidades. Eu estarei fazendo isso. Por isso que nós vamos estar criando essa agência de desenvolvimento. Nós vamos cobrar também que o governo federal faça investimentos necessários, porque até agora o governo federal pouco ajudou o Amazonas e pouco ajudou a cidade. Pelo contrário, cortou recursos, reduziu recursos. E o governo do estado, a administração atual é um desastre total. Mas como prefeito, nós vamos trabalhar para que o Estado possa estar junto com os investimentos, porque não é a figura do governador, é do Estado. Aí, Rose, o que mais que ele destacou? Olha, o candidato José Ricardo citou aí dos temas importantes para a cidade de Manaus, assim como a entrevista anterior, esse é o objetivo do Exclusiva. Acho que ele faz alguns acenos importantes, né, ainda para a esquerda, que assim como a direita, caminha nessa eleição municipal um pouco fragmentada e tenta distanciar exatamente qual é a proposta dele, José Ricardo, diferenciada aí de alguns problemas eventuais que possam ter na visão do eleitor em relação ao partido dele, em relação a outras figuras do partido dele. Num outro contraponto, faz críticas à administração atual, faz críticas a algumas medidas que são tomadas pelo governo do estado e também pelo governo federal em relação à criação de emprego e as consequências para a Zona Franca aqui em Manaus. A entrevista completa do José Ricardo está disponível no site da Band, nas redes sociais, e ainda agora pela manhã devo publicar, Arthur, no meu blog, rosiane.blog.br, a íntegra, né, decupada dessa entrevista também. Hoje já convido os nossos ouvintes a ouvirem a terceira entrevista da série especial Eleições, do Exclusiva, que será com o candidato do Patriota, Coronel Alfredo Menezes. É isso. E, Rose, a gente fala agora sobre uma repercussão do pedido de lockdown feito pelo prefeito de Manaus ao governador do estado, que inclusive ontem descartou essa possibilidade, repercutiu também no governo federal com o presidente da República criticando essa proposta de lockdown. Aqui na capital nós temos um trecho da fala do presidente. A gente vê agora absurdos, um prefeito lá de Manaus, né, falando que está esperando uma sugestão do governador para decretar o lockdown. Cara, essa política acabou, cara. Eu falei lá em março que estava errada essa política. Está tudo dando certo o que eu falei. Não tem um bola de cristal, não. Um pouco de raciocínio, um pouco de estudo e coragem para decidir. Teve alguma resposta ou algum tipo de repercussão, Rose? Eu acho que o presidente, mais uma vez, entra em linha de confronto com o prefeito Arthur Virgílio. De vez em quando a gente vê aí críticas, né? O Arthur Virgílio critica as medidas do presidente e o presidente, algumas vezes, até já chamou palavras aí mais palavrões em relação aí ao prefeito. E, mais uma vez, eles estão em confronto em relação à pandemia, as medidas relacionadas à pandemia. Mas eu acho que o que está mobilizando mais todas as pessoas hoje é essa discussão se a gente está ou não numa segunda onda e o que seria essa segunda onda. A segunda onda de expectativa do que se tinha em abril, havia um medo de que houvesse uma quantidade de mortes e calamidade em relação ao atendimento das pessoas nos hospitais públicos, como aconteceu naquela ocasião, né? Enterros, o cemitério não dando conta, né? O próprio IML, enfim, não tendo espaço suficiente, o necrotério, na verdade, dos hospitais, enfim, aquelas cenas terríveis que a gente viu. E na Fiocruz, e que a gente percebe hoje, inclusive é destacado na imprensa nacional,
que há um grande impasse entre pesquisadores sobre o entendimento se há ou não uma segunda onda em Manaus e se há ou não essa necessidade de se decretar um lockdown. Um dos seus mais respeitados pesquisadores, o Gessen Orellana, que vem acompanhando a situação de Manaus desde o início, né, desde março, ele sustenta que essa segunda onda já está em formação em Manaus, em função desse número ampliado, aumentou o número de infecções, de internações, e a gente tem recebido aí diariamente notícias a respeito do resultado dessa circulação de pessoas, né? A Fiocruz, com outros pesquisadores, emitiu uma nota, que a Band tá acompanhando esse assunto também, dizendo que não recomenda medidas mais extremas aqui em Manaus, muito embora perceba que está, sim, aumentando os casos de infecção do novo coronavírus, né? Que eles não aumentam numa gradação muito grande, mas que há, sim, uma constante de aumento desses números e que isso deve despertar muita atenção aqui do governo para o distanciamento social, da população e tudo mais. O Gessen Orellana, hoje eu vi na coluna, ou ontem na coluna da Mônica Bergamo, disse que foi enquadrado pela Fiocruz, que não concorda com esse comportamento da Fiocruz, que acaba reforçando o discurso do presidente Bolsonaro, que minimiza os cuidados do distanciamento, do isolamento social, e fez também a sua nota. Então, ele faz algumas recomendações que são mais alinhadas ao lockdown, a um cuidado maior para que essa ampliação dos números não chegue a causar maiores impactos de pessoas mais doentes, internadas e também de mortes. Ele diz que nem de perto o que aconteceu em abril, mas acha muito grave minimizar a doença, né? O agravamento Sim. das pessoas e também a possibilidade de morte. Aí a gente não sabe quem é que vai morrer, vai ser uma loteria, né? E a nota da Fiocruz diz, olha, eu não recomendo lockdown, mas eu acho que tem que ter o maior cuidado com o distanciamento, com o controle de onde está sendo foco da doença, aumento de testagem, uma série de recomendações. E o que eu consigo tirar de conclusão dessas duas notas? Nós não estamos seguindo nem a recomendação de uma nem de outra. Eu não consigo observar na prática que haja nem uma preocupação de uma medida mais extrema para conter a possibilidade de que esse avanço cause mais mortes, situações mais graves aqui em Manaus. Tampouco não consigo perceber esse controle que a gente via nos países europeus, né? Quando eles começaram a ter baixa do número de casos da Covid, era testagem, a pessoa era isolada, todo mundo acompanhava, sabe? Uma vigilância epidemiológica muito mais rigorosa. A gente não consegue perceber esse controle aqui em Manaus, nem para um lado, nem para o outro. E aí, realmente, a nossa situação permanece muito ruim em relação ao resultado do que pode acontecer nessa pandemia. Continuo com a mesma opinião. Permanecemos à própria sorte. Para a gente finalizar aqui, Rose, um minutinho, a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Saúde, não recebe a prorrogação de ausência, na verdade, de deputados na Assembleia Legislativa. A sessão ordinária híbrida de ontem foi encerrada por falta de quórum e durante a tarde os membros da CPI fizeram a última reunião para apreciar o relatório final. Como é que foi essa votação? Não teve, né? Na verdade, Arthur, para ter a votação desse projeto, desse requerimento para prorrogar a CPI, você está me ouvindo? Tá bom o retorno aí? Sim. Então, para ter essa votação, precisava de um quórum mínimo de 13 deputados, mas ontem a Assembleia não tinha quórum mínimo nem para iniciar a sessão, que são 5 deputados para você iniciar uma votação. E você veja que é numa realidade em que a Assembleia pode ter a sessão virtual de qualquer lugar, assim como eu estou entrando aqui para falar, para trabalhar hoje aqui na coluna da Band com você de forma virtual e falar com os nossos ouvintes, os deputados de qualquer lugar do mundo poderiam entrar e participar da sessão por meio dessa possibilidade da presença virtual. Mas não havia ontem nem 5 deputados para abrir a sessão. Aí, Arthur, isso é algo muito grave para a imagem da Assembleia. Historicamente, a gente nunca viu uma situação dessa natureza. Teve algum momento da sessão de ontem, da tentativa de se realizar uma sessão de ontem, que não havia nenhum deputado no plenário.
Havia o presidente e havia 3 deputados de forma virtual. Deputado de forma presencial no plenário, o plenário esvaziado. Acho que um cafezinho, em algum lugar, mas no plenário em si não tinha ninguém, vazia a Assembleia. Uma imagem que eu acho que é histórica, extremamente negativa para todo o Poder Legislativo e para cada um dos deputados. Você sabe que os comentários a partir daí são muitos, né? Eles não estiveram presentes para evitar associar a imagem deles a uma espécie de blindagem para a não continuidade de uma investigação sobre o governo, mas eu acho que a ausência acaba sendo uma confirmação a esse respeito. Ontem eu ouvi nas redes sociais pessoas comentando, colocando apelidos nos deputados da Assembleia Legislativa de cordeirinhos, né, que tem aí dupla interpretação, na minha opinião. Cordeirinho, você baixar a cabeça e fazer tudo que o governo quer, de forma boazinha, né, tudo bonzinho, ou uma associação a um outro parlamentar que manchou também, de uma forma negativa, de certa maneira, a imagem da Assembleia, o ex-deputado Cordeiro, que era um deputado que era empresário, foi envolvido aí em investigações da Polícia Federal, e é algo muito ruim para a carreira política dele e também para o parlamento, né? As pessoas falam bastante a respeito do atual posicionamento dos deputados, muitos são empresários, muitos estão bem alinhados com o governo. E o que significa isso? A própria candidatura do Amazonino Mendes, ex-governador, iniciou com essa crítica. Ele nunca viu uma Assembleia tão subserviente. Então você vê de todos os lados a impregnação de uma imagem justamente de uma Assembleia que iniciou a legislatura se vangloriando de ser uma renovação, né, de ter quadros novos da política. E esse é o resultado aí, né, de ninguém querer pagar o preço, ao menos apresentar uma justificativa, porque não querem que uma determinada investigação ocorra. Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa a respeito dos nomes, né? Temos aqui os nomes dos que estiveram presentes, né? O presidente da Assembleia, Josué Neto, Álvaro Campelo, Felipe Souza, Serafim Correia, Sinésio Campos, Joana Dark, delegado Péricles. Aí posteriormente chegaram lá Wilker Barreto e Ricardo Nicolau. Todos os outros são os ausentes. Quem não, a gente não citou foram os que não participaram nem por meio de da sessão virtual, né? Agora, Arthur, vamos falar rapidamente do relatório. O relatório final foi apresentado ontem pela Comissão Parlamentar de Inquérito com 50 indiciamentos. Eles apresentaram lá o resultado do que a CPI levantou. A gente já vem falando um pouquinho do resumo disso, dos respiradores, Carla Polack, né, Norte Serviços, enfim, Hospital de Campanha. Eles fizeram um resumo a esse respeito e apresentaram aí o indiciamento, disseram que vão presencialmente entregar em alguns órgãos de controle, tanto em Manaus quanto em Brasília. O que eu percebi aí de repercussão em torno desse relatório é que ele foi muito certeiro no baixo clero, né? Havia uma expectativa que ele pudesse citar, por ser um documento também de uma composição política, pessoas no mais alto clero, como, por exemplo, o governador e o vice. Inclusive foi cogitado isso, né? Esse indiciamento em função das várias citações que aconteceram nos mais de 50, 80 depoimentos que essa CPI coletou durante esse período, e no final acabou não entrando, né? Houve só uma recomendação verbal aí do presidente da CPI que todos os secretários entre 2011 e 2020 fossem investigados pelo Ministério Público em função dos pagamentos indenizatórios, que são aqueles sem contrato, que você não tem nem como comprovar se o serviço foi feito ou não, e o governo paga, né? Para além disso, Arthur, há uma leitura também a respeito do resultado prático dessa CPI. Há, sim, claro, muitos avanços. O próprio caso dos respiradores, acho que pode ser logo de início enquadrado como um resultado, né, de uma investigação que criou, sim, um fato concreto para ser investigado. Mas no bojo da corrupção, no bojo da estrutura da corrupção que claramente existe na Suzano e existe há muito tempo, aí nesse sentido a expectativa a respeito desse relatório, ela fica um pouco baixa, porque a engrenagem da corrupção ela é muito mais ampla, né? Os nomes que foram citados em depoimentos, inclusive a Polícia Federal, de pessoas que são operadoras de esquemas que vão para muito mais, provavelmente, de recursos para além do que esse contrato dos respiradores, por exemplo,
essas pessoas não entraram no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, né, da CPI da Saúde. Rose, obrigado pelas informações. Qualquer novidade é só acionar a gente.